Ao canal Folha TV, o deputado federal Ottoni de Paula diz que candidatura de Flávio Bolsonaro é sim para valer e para perder para o Luiz Inácio Lula da Silva. Será que faz sentido? Será que eles vão até o final com isso mesmo? Vamos ouvir agora com Pedro Zambarda no Plantão do Meteoro. Vamos lá, minha gente, vamos lá. Vamos entender se a candidatura de Flávio Bolsonaro de fato vai para frente, se é blefe, se não é. Pedro Zambarda está aqui no @Drops de Jogos, que você pode seguir, se inscrever no canal do Drops de Jogos no YouTube, porque o Pedro está prometendo se vestir de dinossauro, de Yoshi, aqui se chegar em 10 mil, é isso? É isso. E você de Mario se a gente bater 20 mil. Eu não prometi. Lúcio, eu entrevistei duas pessoas interessantes, né? Um foi governador do Rio de Janeiro, que é o Garotinho, que a gente vai falar dele nesse plantão, mas não nesse corte. E outro foi o Ottoni de Paula, duas figuras que o Garotinho diz que é trabalhista, mas o Ottoni de Paula, ele declaradamente ele fala, não, Pedro, eu sou de direita, eu apoiei o Bolsonaro, hoje eu sou contra o Bolsonaro, mas ele diz que continua na direita. E aí eu lancei honestamente, né, Lúcio? É mais um corte que vocês vão ver eu duplicado na tela. Eu perguntei para ele, e aí, o Flávio Bolsonaro é para valer? O Garotinho diz que o Flávio vai ser tirado em algum momento da corrida, que ele acha que é um blefe. O Ottoni falou isso aqui. Vamos ver juntos. Para o Brasil, se nós ficarmos nessa de ladrão de 9 dedos, corrupto... Nessa parte ele tá criticando a direita, tá? Vi agora o Flávio Bolsonaro de uma forma tão pequena, tão ridícula. Isso aí perguntaram a ele, o que você acha que ele continua como candidato? O que eu já vou te responder. O que você faria, Flávio, se você fosse eleito presidente da República? Aí ele disse assim, em uma das entrevistas, eu faria tudo diferente de Lula. Isso é resposta que um presidentável dá? Aí ele diz assim, aí nisso o cara... eu acho que até o Léo Dias é que perguntou a ele, que entrevistou a ele. Falando de Pedro Fofoqueiro, né, Lúcio? Léo Dias mencionado. Aí ele disse assim, o Lula parece aquele Opala velho, aquela cerveja quente, aquela picanha podre. Rapaz, aí eu fui pesquisar quantos Opalas ainda tem no Brasil. Rapaz, tem mais de 100 mil Opalas no Brasil. Ou seja, ele já comparou Lula a quem tem Opala velho. Ele já perdeu o voto de quem tem Opala. Entendeu? Então, cara, o cara tem que pensar, senão não dá para fazer esse enfrentamento. Respondendo, sim, ele é candidato à presidência até o final. E por que ele é candidato à presidência até o final? Para defender o legado da família, só isso. A família Bolsonaro não está se importando se Lula vai ser reeleito presidente da República. É isso que as pessoas precisam entender. Não, se eles quisessem derrotar Lula, eles sabem de que o único caminho viável... Presta atenção nessa parte, Lúcio. Os dois caminhos talvez viáveis era Tarcísio ou a própria Michele Bolsonaro. Por isso que eles odeiam a Michele, entendeu, Lúcio? Nas sondagens, parece que ela está indo bem nas pesquisas. Tinha mais condições do que o Flávio. Mas por que ele elege o Flávio? Primeiro, é pela síndrome que a família sofre. Eles só creem neles. Quando eles veem alguma estrela surgindo, eles vão cobrar a fatura, como cobraram do próprio Tarcísio e estão cobrando do Nicolas também, porque não pode ter nenhuma estrela maior do que a família. Segundo, eles entendem que se um político de direita, como o Tarcísio, ou como o Ratinho Júnior, ou como Zema, for eleito presidente da República, acabou o bolsonarismo. Por quê? Porque o cara aqui vai ser eleito para 4, 8 anos. Acabou o legado da família Bolsonaro. Então, eles preferem perder para o Lula e manter o legado da família do que perder
os votos da família. Então, nunca foi no Brasil, Pedro, é pelos interesses pessoais ali da família. Quem falava isso antes do Ottoni, Lúcio? Eduardo Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro falava que não interessava ganhar do Lula. E aí, o Lula, espertamente, tem uma matéria da CNN Brasil que diz isso, o Lula falou, eleição não está ganha, mas eu vou ganhar, diz Lula sobre eleição em jantar. Em encontro com deputados, o presidente citou Tarcísio de Freitas e ignorou Flávio Bolsonaro. O Lula, que não é besta, já entendeu que eles estão computando, inclusive, a reeleição dele. E já entendeu que os perigos são outros. Então ele não vai bater no Flávio. Mesmo porque o Flávio, como político, também é um cara conciliador, mas é um cara que não tem a estatura do pai dele. Em jantar com deputados nesta quarta-feira, dia 4 de fevereiro, na Granja do Torto, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva citou nominalmente o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, como possível candidato nas eleições presidenciais de outubro e ignorou o senador Flávio Bolsonaro. A parlamentares, Lula afirmou que não ganhou ainda, mas vai ganhar, em referência à disputa. Segundo relatos feitos à CNN, além de Tarcísio, que afirma descartar a entrada na corrida presidencial e garante ser candidato à reeleição em São Paulo, o petista mencionou os governadores Ratinho Júnior, Romeu Zema e Ronaldo Caiado. Lula disse que pretende comparar os resultados de seus governos com as gestões estaduais dos estados citados. Líderes chamaram a atenção para o fato de Lula mencionar Tarcísio entre os presidenciáveis e ignorar o senador Flávio, candidato da oposição escolhido pelo ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Por que eu estou falando da fala do Lula num corte que eu estou falando do Ottoni de Paula falando sobre o Flávio Bolsonaro, gente? Porque é o seguinte, na contraparte, o que eles citam como justificativa para manter o Flávio na disputa é que é o seguinte, apesar do Flávio ser esse candidato fraco que a gente está dizendo, ele está indo bem nas pesquisas, tá? Tem um levantamento do Canal Meio com a ideia que mostra o Lula em vantagem contra os bolsonaristas Flávio, Michele e Tarcísio. Mas olha, as estatísticas são assustadoras, tá? Flávio pontua de 35% para 32% quando entram os governadores, 33%. A Michele Bolsonaro chega a se equiparar com ele com 32% e 33%. Então, a gente tem eles... e o Tarcísio consegue se equiparar ao Flávio na maior estatística com 35%. Então, não está muito distante do Lula, tá? O Lula está consolidado ali com 39%, 38%, 40% dos votos, mas o Flávio ou o candidato que de fato vai ser o candidato do bolsonarismo, ele não está muito atrás do candidato da centro-esquerda e da Frente Ampla, viu, Lúcio? Eu acho que é uma coisa para o Lula tomar cuidado. Vai ser uma eleição parelha. Especialmente diferente do que a gente falou da eleição do Senado em Santa Catarina em outro corte, aqui a gente está falando num segundo turno em que soma-se, muito provavelmente, muitos votos de centro-direita para o candidato que vai enfrentar o Lula no segundo turno. Então, é uma distância percentual perigosa, né? Se a gente for imaginar, a gente lembra que quando o Lula venceu o primeiro turno contra o Bolsonaro, a gente esperava uma diferença muito maior. Chega segundo turno, a diferença de segundo turno é mínima, mas assim, mínima. Foi 50, alguma coisa contra 49, alguma coisa. Isso depois de uma pandemia que mostrou o quão incompetente era Bolsonaro e quão não se importar com a população, ele não se importava. Mas mesmo assim, ele ainda tinha força para isso. Ah, mas o filho não vai ter essa força. Talvez não tenha. Mas a gente não pode contar com o ovo ainda na galinha, né? A gente precisa se prevenir. O Lula não pode achar que a eleição está ganha simplesmente sem fazer nada. A gente sabe, né? Julho que começa a campanha de fato, e com campanha muda muita coisa. Muita coisa muda, né? Ainda está se desenhando esse cenário político, ainda tem ali um Kassab juntando um megazord de centro-direitas aí, né? O Kassab que pode ficar contra o Lula ou a favor do Lula. Tem uma outra coisa que o Ottoni de Paula falou na entrevista para mim, Lúcio, que é o seguinte, pode também ter a possibilidade do Flávio se lançar candidato
e o Tarcísio ou algum dos governadores se lançar candidato e isso começar a dividir votos. Esse é o melhor cenário para o Lula. Por isso que eu acho que, de certa forma, ele está ignorando o Flávio. Ele está tentando ver se é um blefe ou não. Tem uma jogadinha ali, um blefe no futebol, que quando um jogador vai cobrar um pênalti, os jogadores adversários vêm provocar ele na orelha para fazer ele perder o pênalti. Só que hoje em dia tem uma jogadinha que um pega a bola para parecer que vai bater o pênalti, no último momento, quando tá pronto para bater, ele troca, vem o outro, pega a bola e chuta, né? Então, existe essa possibilidade? Existe. Eu acho difícil, tá, Pedro? Eu acho difícil por quê? Porque o bolsonarismo, como a gente falou em um outro corte com a Sofia, ele quer algo muito raiz Bolsonaro. O próprio Ottoni falou isso, né? Ele não, se a família se importa com a família. E pode ser que você mate o bolsonarismo se você colocar alguém que não é do clã, né, Bolsonaro. Então, acho difícil, mas se as pesquisas mostrarem que é uma derrota certa, pode ser que aconteça essa jogada. Eu acho difícil, sinceramente acho difícil. Agora, um ponto que eu queria levantar, Pedro, eu até queria ouvir a sua opinião, é que a esquerda também precisa colocar pessoas com bom trato nessa disputa. Porque imaginando que num segundo turno, né, a gente vai conseguir virar alguns votos que foram para centro-direita, consegue. Mas se tiver mais um ator de esquerda também puxando o voto, especialmente desses que não sabem quem vai votar ou que votaria em branco, e ainda para contribuir num debate televisivo, é importante você ter outros candidatos que se assemelhem ao seu campo político para poder auxiliar também nos debates de televisão. Senão você só fica levando porrada de tudo quanto é lado. Sim. Né? Então, acho importante o campo progressista também colocar alguém, e não alguém nulo, alguém que tem alguma popularidade também nessa disputa. O que você acha? Cara, mas aí que tá, quem? Eu não sei. Estão todos dentro do governo Lula, são ministros do Lula, eu acho que vai acabar sendo o Lula sozinho representando esse campo, viu? O que eu acho que vai acontecer é que vão ter nomes para Senado e nos governos, isso sim. Isso sim, vai ter candidaturas, tem ainda gente que especula, embora seja baixa a probabilidade, não por conta dela, mas por conta do partido dela. Érica Hilton para governo de São Paulo, até o próprio Boulos, mas o próprio Boulos disse que não vai se candidatar no que vem, que ele quer se dedicar às atividades do Ministério, esse ano, na verdade, ele quer se dedicar às atividades do Ministério, e o PSOL está bombando a candidatura da esposa dele. Tem alguns nomes que estão sendo colocados aí. A nossa estratégia tem uma grande vantagem que a gente está coeso, assim, são nomes mais certos para cargos distintos, enquanto deles está tendo uma disputa maior, porque o campo deles não é só o bolsonarismo, é bolsonarismo e centrão. O nosso centrão é menos ampliado e é mais frente ampla, então nós estamos com socialistas, comunistas, centro-esquerda e liberais. E eles estão com a galera das emendas. Eles têm muito dinheiro para essa campanha, mas eles estão brigando muito entre eles. Então, eu acho que é isso que está se desenhando. O governo de São Paulo, acho muito difícil a Érica Hilton sair para governadora, sendo que ela pode ser uma excelente puxadora de votos ou para Câmara ou Senado. Bom, o Lula falou sobre isso na entrevista para Daniela Lima, né? Inclusive tem outros planos para o governo de São Paulo que não é Érica Hilton. Inclusive é um tema, a gente vai falar sobre a entrevista dele da Daniela Lima em outro corte, né? No próximo corte. Maravilha, então ficamos por aqui. É isso, Lúcio. Ficamos por aqui, trazendo uma entrevista quentinha com vocês, que o público da Folha TV ficou brabo porque ele é de direita. O que você acha desse jogo político? Comenta aqui embaixo o que você acha que a esquerda, o progressismo tem que fazer nessa eleição. Conta pra gente. Um grande abraço. Até a próxima.